Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro. Estamos iniciando hoje nosso 91º episódio com o tema O que é amor para você? E por que da escolha desse tema? Porque o episódio vai sair no Dia dos Namorados, né? Então, provavelmente você vai estar assistindo esse episódio no Dia dos Namorados. E não existe nada mais simbólico, né? Falando com a sociedade, ou falando quanto ao afeto. É um dia que representa melhor esse dia, né? Porque é o dia que realmente as pessoas costumam utilizar para fazer declarações, para pensar suas relações, para dar passos maiores nas relações que estão sendo construídas, para repensar as relações que estão vivenciando, né? Então, acho que todo mundo nesse dia tira um pouco do seu tempo para fazer alguma reflexão e pensar se o caminho que está percorrendo ele é positivo ou não, e muitas vezes as pessoas colocam como uma mera data comercial, né? Mas vai além disso, a gente sabe. Óbvio que o intuito inicial era uma questão comercial, assim como o Dia das Mães, Dia dos Pais e tantas outras datas, mas que não se resume a isso, né? Tão tal que eu acho que você não passa o Dia das Mães sem presentear a sua mãe, você não passa datas comemorativas, datas importantes sem que você simbolize isso de alguma forma. Então, deixando o lado comercial de lado, existe sim uma questão afetiva, uma questão simbólica, uma questão sentimental e o quanto que isso representa, o quanto isso te alcança de alguma forma. Então, eu gostaria de começar perguntando como é que você está no dia de hoje, o que é que essa data representa para você, se ela tenha ou não algum significado, né? Gostaria de pedir que, se você ainda não segue o canal, você seguisse o canal, curtisse, comentasse, compartilhasse para que a gente conseguisse alcançar mais pessoas. Então, quero te convidar para sentar aqui do meu lado para que a gente faça essas reflexões sobre essa temática que tem tantas ramificações, dá para aprofundar em tantos âmbitos diferentes, né? Porque falar do amor é algo muito gigantesco para a nossa vida, né? Às vezes a nossa vida está resumida, de certa forma, nesse lugar. Então, eu gostaria que você sentasse aqui do meu lado para que a gente pudesse aprofundar essas conversas e eu espero que seja uma jornada muito resiliente de autoconhecimento para você. E vou começar, obviamente, com a pergunta, né? O que é amor para você? Então, quando alguém te contesta esse lugar, o significado, a importância do amor para você, o que é que ele representa na sua vida? Qual é o significado que o amor tem para você? Que as relações que você já teve no passado ou tem atualmente, elas são sinônimo de amor na sua vida, ou elas foram sinônimo de amor em algum momento. Então, quando a gente para fazer as nossas próprias reflexões, e eu fiquei pensando muito nisso, inclusive, o quanto que o significado do amor ele muda pra gente ao longo da vida, né? Eu acho que a visão que eu tenho de amor hoje, obviamente, não é a mesma visão de amor que eu tinha lá atrás. E quanta coisa eu passei de lá até chegar ao nível que eu me encontro hoje, né? Então foram as minhas relações passadas, foram as relações que eu tenho até hoje, lembrando que o amor não é só o amor romântico, a gente tem várias outras relações de amor que são tão profundas, tão importantes, tão verdadeiras quanto as nossas relações amorosas, que são as nossas relações familiares, são as nossas relações com os amigos e também, óbvio, que as nossas relações amorosas, né? Então tudo se enquadra aí porque tudo é amor. Inclusive, a gente não pode esquecer de quando a gente fala de amor, de olhar para nós mesmos. Conseguimos já construir uma relação saudável de amor próprio com a gente mesmo, porque muitas vezes um ponto de vista meu, né, eu acho que a gente tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas porque a gente tem dificuldade de se relacionar com a gente mesmo. A gente não conseguiu ainda construir uma relação de amor próprio tão sólida e saudável a ponto de refletir nas nossas outras relações. Então é uma bela reflexão a gente pensar se já atingimos, se já alcançamos um nível de amor próprio que a gente desejaria ou que a gente gostaria, né? Você acredita em amor à primeira vista? Será que existe? É coisa de música, de filme, de série, né? Então acho que é possível, né? Não sei se eu já cheguei a vivenciar um amor à primeira vista. Eu acho que eu fui, de certa forma, em algumas relações construindo uma conexão e no primeiro encontro
foi onde eu senti que, tipo, cara, tinha algo diferente, pode ser assim dizer, né? Teve uma conexão muito boa no primeiro encontro. Então, eu acho que é possível, sim, você se apaixonar, como é possível você também se apaixonar antes mesmo do toque físico, como diz a história, né? Você ter uma conexão com a pessoa e aquele contato físico, ele só reafirma tudo aquilo que já existia dentro de você. Então, o amor, ele é algo que, que acontece, né? Sem que haja uma ação da nossa parte, pode ser assim dizer, ou é um sentimento que se constrói. E eu acho que existe de forma sólida, concreta e verdadeira essas duas ramificações. Ela pode acontecer nesses dois formatos, né? Tanto o amor ele pode nascer dentro de mim de uma forma muito natural, sem que eu esteja alimentando, pode ser assim dizer, ou sem que eu esteja buscando que esse sentimento, que esse afeto nasça dentro de mim, como também pode ser construído. E hoje eu vejo, eu enxergo o amor muito mais no lugar da construção do que essa questão do nascer de forma aleatória, natural, sabe? Eu acho que a gente constrói sim as relações e eu gosto de pensar a relação como uma construção porque remete a esforço. Ninguém constrói nada sozinho, que deixa lá e vai ficar pronto. Não, construção é esforço, é você colocar o tijolo, é você colocar a massa, é você medir, é você calcular tudo ali de forma que fique harmoniosa. Então, eu gosto de pensar no amor como uma construção, porque é sinal de que eu estou me esforçando em relação a essa relação, sabe? Em relação a esse afeto, em relação a esse sentimento. E que é óbvio que se tratar de uma relação, ela precisa de esforço das duas partes. Então, como é bonito quando você vê uma relação que ela é construída com esforço das duas partes, né? Então, a dedicação, a entrega, a reciprocidade é uma relação normalmente saudável quando ela é bem construída. Então a gente vai pensando essas relações e hoje eu acho que eu busco minhas relações mais nesse lugar da construção do que algo que nasce, às vezes é muito vum, vum, vum e vem e vai numa mesma agilidade, né? Então eu gosto de pensar na construção das relações. Qual foi a experiência que mais mudou sua visão sobre o amor? É muito interessante, porque às vezes lá, principalmente quando a gente remete lá na adolescência, na nossa visão que a gente tem de amor. Ai, o amor vai durar uma vida toda, não sei o que lá. E que espero que dure no dia que eu casar, de fato. Mas alguns sentimentos, alguns amores, eles são passageiros, né? Então, é, tiveram experiências que a gente teve lá atrás, para mim sim, acredito que para vocês também, que fizeram que a gente mudasse a nossa percepção, a nossa visão do amor. Então, qual foi a relação que você teve que te moldou, sabe? Que te mudou tua visão sobre relacionamento. E eu espero que tenha mudado de forma positiva, sabe? Que se foi uma relação negativa, não saudável, que tenha te trazido aprendizado, mas não que tu tenha ficado preso nesse lugar, que antes você era a pessoa que acreditava no amor e agora você é a pessoa que não acredita mais. E a gente tem que sair do campo da idealização, né? De pensar de forma fantasiosa, bonita, um conto de fadas. Não, de um amor real que ele é possível, que vai passar por altos e baixos, mas que as pessoas vão se escolher todos os dias, né? A cada dia, porque quando a gente fala de relacionamento no lugar da construção, é pensar que eu vou e devo alimentar diariamente. Eu te escolho hoje, amanhã eu tenho que trabalhar para te escolher novamente, e no dia seguinte, no dia seguinte, porque é uma escolha diária. A gente não tem garantia nenhuma que o outro vai permanecer na nossa vida. Ele pode me escolher até o dia de hoje e amanhã não me escolher mais. E aí a gente tem que pensar que a vida segue, né? Enfim, mas que a gente construiu o que não deixou de ser amor porque chegou ao fim. Então, eu gosto também de pensar por esse lugar, né? Que o amor, ele nos traz lições, ele nos traz aprendizado. Muitas vezes ele nos maltrata, nos machuca e talvez fuja da concepção do que é amor.
mas que eles nos deixam uma bagagem. E às vezes a nossa visão sobre o amor ela sai aprimorada depois de uma relação, ou ela sai também deturpada, né? A gente não tem mais uma visão tão bonita sobre o amor depois de algumas determinadas relações. Então, que a gente não fique preso nesse lugar das relações que não deram certo. E aí, quando a gente fala de amor, né? Eu acho que sempre vem uma pergunta. Quando a gente tá em roda de conversas, quando estamos com os amigos, enfim, quando estamos debatendo o amor, as relações em si, sempre surge uma pergunta que eu acho que alguém faz no meio desses debates, pelo menos é muito comum nas minhas rodas de conversa surgir que alguém levante essa pergunta, né? E das pessoas terem opiniões diferentes. É possível amar alguém e ainda assim precisar se afastar? Então eu digo com todas as letras, baseadas inclusive nas minhas próprias experiências, que é possível sim. Nem sempre a gente pode ou deve estar perto das pessoas que a gente ama, ou da pessoa que a gente ama, né? Porque às vezes a relação não é saudável, não é recíproca, e a gente não pode escolher o outro ao invés de se escolher. E eu já fiz isso muito na vida, já levei muita lapada. Eu acho que a gente vai aprendendo, sabe? Com algumas relações que a gente teve, com algumas histórias do nosso passado. Então, muitas vezes a gente ama, a gente quer estar perto, mas a gente sabe que não é o melhor pra gente, que não é o mais saudável estar perto, e a gente simplesmente precisa, de fato, por uma questão de autopreservação, se afastar. Ou, inclusive, terminar a relação, que também já aconteceu comigo, né? Terminei um relacionamento apaixonado, mas não era o melhor para mim, não me cabia mais ali. O que você considera indispensável em uma relação amorosa? É muito importante você pensar o que é saudável para você, né? O que é que no seu relacionamento amoroso ou nos seus relacionamentos amorosos você nunca abriu mão. Você diz, isso aqui é indispensável, não tem como eu negociar isso. E aí eu deixo um alerta, porque se você negocia isso que para você é indispensável, pode ser que chegue um ponto que aquela relação deixe de fazer sentido para você, porque você abriu mão de algo que era muito importante. E a gente, dentro de um relacionamento, a gente vai precisar ajustar algumas coisas. Uma vez eu vou precisar ceder, outra vez o outro vai precisar ceder, mas tem coisas que são inegociáveis. E quando a gente negocia, a gente se frustra, porque lá na frente a gente percebe que abriu mão de algo que não deveria ter aberto em hipótese alguma. E o primeiro amor? É interessante, eu acho que a gente quase nunca fala do primeiro amor, porque normalmente é algo muito do nosso passado lá atrás, né? E você tem recordação do seu primeiro amor, é mais nesse lugar, não vamos aprofundar isso, né? Até porque se passou, é porque tinha que passar. Mas eu acho que deixa uma lição, e eu acho que a gente muitas vezes toma como ponto de partida, sabe? De comparação. Apesar que eu não gosto de comparações, mas na vida humana, às vezes, é inevitável você fazer algumas comparações, né? E eu acho que a gente tá muito imaturo no nosso primeiro relacionamento. Então, à medida que a gente vai tendo outras experiências, a gente consegue ir lidando melhor com algumas coisas e amadurecendo, filtrando melhor, sabe? Muitas outras questões. É possível ter mais de um amor? Eu diria que sim, sabe? Porque ao longo da vida eu já tive alguns amores, e não é porque não deram certo que não foi amor. Eu amei de verdade, sabe? Chegou ao fim porque tinha que chegar, não era a pessoa para mim, ou não eram as pessoas para mim. E eu gosto muito de pensar que, assim, cumpriu a missão que tinha para cumprir na minha vida, assim como eu cumpri o que eu tinha para cumprir na vida deles, e também estou muito em paz, muito bem com isso. Sabe, assim, tipo, jamais voltaria com nenhum deles. Então são ciclos, graças a Deus e graças a mim, muito bem fechados, né? Amor romântico versus amor real. E é esse um grande ponto que às vezes eu acho que atrapalha a vida das pessoas e as próprias relações. É essa questão do amor romântico, o amor idealizado, que muitas vezes o amor real, o amor que a gente vivencia no dia a dia, na rotina, na troca, na convivência com o outro, são amores diferentes, sabe? Então, o amor romântico, ele idealiza muito, é uma coisa, muitas vezes, num lugar utópico, idealizador, sabe? Fantasioso. E eu acho que a gente precisa nas nossas relações de algumas doses de realidade.
eu não acho que a gente também deva perder o encanto, sabe? A visão bonita do amor. Porque, não sei o quê. Não, não é sobre isso. A gente precisa dessas doses de romantismo nas nossas relações. E eu me considero um cara romântico. Então, são coisas, alguns pontos que eu sei que eu nunca vou perder, porque fazem parte de mim, da minha essência, do que eu gosto também nas minhas relações. Que é o afeto, o romantismo, a troca, o carinho, sabe? Então, essas coisas são coisas fundamentais para mim, mas que a gente também tem que entender que o amor real ele traz obstáculos, às vezes tem algumas dificuldades, tem altos e baixos, o que é normal de todo relacionamento. Tem as conversas difíceis, que é aquilo que a gente sempre fala, né? Quanto mais você fugir e evitar as conversas difíceis, mais as coisas vão virando uma bola de neve. Pode ser que chegue um ponto que você não consiga resolver mais. Então, nos seus relacionamentos, busque sempre sentar olho no olho, cara a cara, e ter as conversas difíceis para resolver os incômodos, aquilo que aparece, o que tiver de ser resolvido. Não fuja, em hipótese alguma, das conversas difíceis, né? E aí, a gente tem que entender que muitas vezes a gente tem no amor romântico essa influência das músicas, das séries, né, dos filmes. E a gente tem que entender que aquilo é uma questão comercial, é uma fórmula pronta que eles seguem porque sabem que vendem, mas que a vida real, a nossa vida, vai muito além de tudo aquilo. Então, tá, normalmente os filmes terminam na fase bonitinha, que tudo deu certo, casou felizes para sempre, e a vida vai tão além disso, né? Vem questões para os nossos relacionamentos, de uma rotina, de cansaço, de fadiga, e de estudo, e de trabalho, e de obrigações, e de contas, então tal que hoje em dia eu tenho muito claro de que só o amor ele não é suficiente para manter um relacionamento. Então a gente sabe que tem diversas outras coisas na bagagem que são fundamentais, são essenciais e que pesam no relacionamento. Então, por mais que a gente ame, só o amor não basta, infelizmente, sabe? Então a gente precisa ter muita maturidade e entender que são coisas concretas que a gente vivencia nos relacionamentos, que a gente precisa saber é, lidar com isso, ter a habilidade de administrar bem os nossos relacionamentos, né? E que cada pessoa ela tem uma linguagem própria do amor, ela tem uma forma de enxergar o amor. Então, quando eu começo o episódio, por exemplo, perguntando o que é o amor para você, pode ser que você tenha uma percepção, a visão do amor que o seu companheiro, o seu esposo, namorado, marido, noivo, enfim, a pessoa que se relaciona com você, tem uma visão completamente diferente de relacionamento do amor. Então, as suas relações amorosas, elas vão para um sentido e a da outra pessoa vai para um outro. Então, a visão que ela tem de amor é uma, a visão que você tem é outra. Então, é saber administrar tudo isso para que fique um relacionamento harmonioso para os dois, porque as nossas linguagens do amor podem ser completamente diferentes. Então, às vezes eu me expresso, demonstro afeto, amor, interesse para o outro, e o outro não capta as minhas mensagens, sabe? Às vezes é apenas isso que precisa acontecer, sabe? A gente falar a mesma linguagem. É, eu entrar no mundo do outro, o outro entrar no meu mundo, porque nós temos linguagens diferentes. Então, eu também entender que às vezes o outro está expressando, está dizendo da forma dele, que a linguagem dele de amor é diferente da minha, tá tudo bem. Mas que também a gente tente deixar claro para o outro que é a forma de demonstrar afeto, quando o outro não estiver percebendo, ó, eu tô fazendo isso porque eu gosto de você, eu tenho interesse por você, eu te amo, né? Dependendo do grau que a relação se encontra. E o amor próprio, né? Ele é importante, como eu já falei anteriormente, porque se eu me relaciono bem comigo, provavelmente eu vou conseguir me relacionar melhor com as pessoas. Então, às vezes, o obstáculo que você está tendo nos seus relacionamentos é porque você não consegue nem se oferecer amor, quem dirá oferecer ao outro. E às vezes acontece o inverso, né? Você consegue oferecer, se doar muito para o outro, oferecer amor ao outro e você esquece de você, você se anula, você se diminui, você esquece completamente de você. Então, a gente precisa saber dosar tudo isso. É importante para um relacionamento saudável, inclusive consigo mesmo, né?
E quando se trata de família, o que foi que aprendemos de amor dentro de casa? Então, por isso que a gente fala, né, que tudo que a gente passa na nossa vida influencia ao longo da nossa trajetória, da nossa vida. Desde a infância até a adolescência vai nos acompanhar, porque é a nossa história de vida. Então, tem coisas que são bonitas, são agradáveis de serem visitadas, e tem coisas que nem tanto, mas que ambas fazem parte da nossa história e do nosso processo. Então, quando você pensa família, e pensar que família, talvez lá atrás também pode ter sido que não tenha lembranças tão boas, mas e as relações como elas estão hoje, né? Porque às vezes a gente consegue construir uma relação saudável depois de algumas turbulências, alguns pedidos de perdão, então pessoas amadurecem, nós amadurecemos, e ali a gente consegue ter uma relação mais harmoniosa, mais saudável, mas que a nossa família, ela sempre vai ser importante para a gente. E pensar que família é muito mais do que parente, né? Porque às vezes a gente tem sangue em comum com algumas pessoas, mas que elas não têm vínculo afetivo nenhum com a gente. Então, que a gente valorize aqueles que também valorizam a gente. E tá tudo bem se em algum momento você perceber que o saudável é abrir mão de algumas pessoas, é abrir mão de algumas relações, se afastar porque é o melhor para você. É sobre se escolher também. Às vezes a gente precisa fazer isso, né? Mas que a gente nunca esqueça da importância de valorizar as relações saudáveis, né? Que muitas vezes é voltar às nossas raízes, é lembrar de onde a gente veio, que nos fortalece, que nos torna seres humanos melhores, que a gente nunca perca a nossa essência. E das nossas relações de amigo, né? Eles podem ser tão importantes quanto os parceiros românticos, completamente, e às vezes até mais importantes que os relacionamentos amorosos, né? Então, tal que eu tenho relações aí de 15, 20 anos de amizade, né? E que nem se comparam com as relações de namoro que não chegaram nem perto disso, né? Então, eu acho, e eu tenho pra mim, né, que o amor, porque também é amor, o amor que eu construí nas minhas relações de amizade são tão genuínos, são tão verdadeiros, são tão sólidos, que quando eu preciso, eles estão lá para mim. Quando eles precisam, eles sabem que me encontram. E isso é tão gratificante, isso é tão gostoso, porque a gente leva para uma vida inteira, sabe? Então, tem pessoas que eu me imagino chegando na velhice e estando com eles ao meu lado, porque eu sei que foram e são relações muito verdadeiras que eu construí e que são fundamentais para minha vida, sabe? Não abriria mão, em hipótese alguma deles. Como fica o amor na era digital? A gente sabe que as relações mudam, né, com o tempo e a inserção da era digital às vezes mudou muito as nossas formas de se relacionar. Eu acho que as redes sociais muitas vezes eram um indicativo, tanto de forma positiva como negativa, de que o outro me valoriza, de que eu tenho importância para o outro ou não também. Às vezes é por meio das redes sociais que a gente percebe que a gente não tem importância, não tem valor, não tem significado nenhum para o outro e também tá tudo bem com isso, né? Eu acho que no final das contas, quando se trata de relação, ninguém nos deve nada. Ou vem ou chega de forma muito natural, muito espontânea, ou não vale a pena, porque afeto não se cobra, sabe? Consideração não se cobra, amor não se cobra, presença não se cobra. Então, são tantas coisas que eu acho que a gente vai percebendo no decorrer do tempo os sinais, né? Não ignoremos os sinais. O amor, ele sobrevive ao tempo. O amor, ele muda. Ele sobrevive ao tempo, eu acho, quando a gente também vai se adaptando com as mudanças, porque eu acredito que o amor com o tempo mude, como nós mudamos, os nossos afetos também mudam, mas que a gente também tem que assimilar as novas versões dessas pessoas, assim como elas precisam assimilar as nossas novas versões, e a gente ressignificar, tá sempre ressignificando. Por isso que eu vejo o amor como construção. Porque a pessoa que eu me apaixone, que eu venha a me relacionar hoje, pode ser que daqui a 5 anos seja uma nova versão dela. E aí eu tenho que encontrar um caminho de me apaixonar por essa nova versão, sabe? Então a gente vai construindo ali no dia a dia. Porque a pessoa que eu sou hoje não é a pessoa que eu era há 5, 10 anos atrás. E tem pessoas que
ultrapassaram muitas outras fases minhas e se mantêm até hoje. Então a gente vai mudando também as nossas relações, mudando o nosso afeto. Por isso que tem pessoas que no decorrer do caminho se afastam, vão embora, porque a nossa nova versão não traz mais sentido para elas, ou a nova versão delas não trazem mais sentido para a gente se afasta, porque a gente não acompanha ou não acompanhou essas novas versões, essas novas mudanças. Em compensação, tem gente que se mantém ali. E que bonito é a gente redescobrir o outro, sabe? O que o amor te ensinou, eu acho que fica uma lição para a vida do amor. Tanto do quanto que o amor ele é capaz de curar a gente, como o amor também muitas vezes é capaz de ferir, sabe? E ele me ensina de que ele não é uma coisa concreta, não é uma coisa sólida, ele é mutável. E eu aprendo que o amor ele é diferente a cada nova relação com cada pessoa e que eu não posso parar no que não deu certo, sabe? Existem tantas outras formas, né, de amar, de se apaixonar, de se relacionar. Eu acho mais encantador de tudo é eu, quando olho para mim, eu perceber que eu não perdi o brilho no olhar. Eu não perdi a crença, a fé no amor. Amor é igual a fé, é você acreditar naquilo que não vê. A gente não tem garantia nenhuma sobre o outro permanecer na nossa vida. O outro não tem garantia nenhuma sobre a nossa permanência na vida dele. Mas a gente vai construindo uma relação de forma que f- faça sentido para os dois, sabe? Então que a gente nunca perca a fé, a crença no amor. Que eu sempre vou permanecer me sentindo tocado quando eu ver uma cena que expressamente é uma cena de amor, de afeto. É quando eu vejo duas pessoas de mãos dadas andando na rua, trocando afeto em lugares públicos, se fazendo presente em momentos importantes, externalizando. Eu acho que o amor é isso, é a gente deixar claro para o outro a importância que ele tem na vida da gente. Espero que esse episódio de hoje tenha feito sentido para você de alguma forma, né, que tenha te alcançado. Gostaria de pedir, se você ainda não segue o canal, que você seguisse, comentasse, compartilhasse, para que a gente conseguisse alcançar mais pessoas. E como hoje é Dia dos Namorados, que a gente possa sempre celebrar da melhor forma possível, exaltar o amor, que é um sentimento muito bonito, se não o mais bonito que existe no mundo. Viva o amor. Abraços e até a próxima.